Todos, incluindo Barry, Iris e a própria Cecily Key, tinham certeza de que Nora era a peça final do jogo de Chengdu. A conexão de sangue. Nora é a filha do Flash, o homem que carregou o peso das almas e enfrentou o dragão por um século. Ela é uma velocista natural, uma pilha viva de energia da força de aceleração. A obsessão de Iris. Iris não desgruda de Nora. Ela revive o trauma de perder a filha no futuro, e com o apoio de Barry, ordena que Nora não saia do campo de força dos laboratórios Star. Você é o que ele quer, Nora. Você tem a velocidade e o sangue. Não saia de perto de nós. O erro de cálculo. A equipe acreditava que Chengdu queria um hospedeiro que já fosse um velocista para amplificar sua própria fome. Eles subestimaram a linhagem das sombras e o plano de longo prazo de Aurora. A revelação amarga, a pureza de Jenna. Quando o grito mental de Cecily atinge Barry, a ficha cai com a força de um impacto cinético. Eles percebem que Aurora jogou com a distração deles o tempo todo. O toque esquecido. Todos focaram no poder de Nora, mas esqueceram que Kaelon, Chengdu em forma humana, abençoou Jenna quando ela ainda estava no ventre ou era uma recém-nascida. Ele não apenas a curou, ele plantou nela uma semente de ancoragem espiritual. 2. A estabilidade versus poder. Enquanto Nora é instável devido à sua conexão ativa com a força, Jenna aos 14 anos é um vaso vazio de energia puríssima e biologia humana adaptada. Para o dragão elemental, é muito mais fácil possuir uma jovem pura e moldá-la do que lutar contra a vontade de uma velocista treinada como Nora. 3. O horror de Nora. Ao saber que Jenna foi levada, Nora entra em colapso. Ela se sente culpada por ter sido o escudo, enquanto a prima era o verdadeiro alvo. Eles nos fizeram olhar para um lado enquanto roubavam o que mais importava. Ela lamenta, vendo o desespero de Iris e a angústia de Barry. O diagnóstico de Brainiac. Brainiac rapidamente analisa os dados residuais do rastro de Aurora na casa de Cecily. A frequência de Jenna é compatível com o que os espectros descreveram. Ela não é apenas um receptáculo, ela é uma chave de sangue viva. Por ter sido tocada por Chengdu na infância, a alma dela já tem a assinatura dele. Ela não vai explodir ao entrar na força de aceleração, ela vai se fundir a ele perfeitamente. Registro de erro tático e consequência. Vigilância. Nora West Allen, protegida mas era o alvo falso. Vítima real. Jenna West Horton, sequestrada por possuir a semente de ancoragem de Chengdu. Estado da equipe, em choque por terem negligenciado a segurança da família West Horton em favor da proteção dos velocistas. A solidão da predadora, o plano de Aurora. Agora que a verdade veio à tona, o cenário é muito mais sinistro. Sem os irmãos para dividir o poder ou as decisões, Aurora está focada em um único objetivo: trazer Chengdu de volta para que ele possa eventualmente libertar o restante da linhagem. A estratégia da invisibilidade. Aurora usou o fato de estar sozinha para passar despercebida. Enquanto a equipe comemorava o banimento de Hera e dos outros, ela se infiltrou na vida de Cecily, observando Jenna crescer. O alvo real. Como você bem pontuou, a equipe estava obcecada em proteger a Nora, achando que a ameaça viria de um ataque em massa da prole. Eles esqueceram que Aurora, a mais astuta, não precisava de um exército, ela só precisava da Jenna. O rastro na casa de Cecily. Quando Cecily entra na casa e vê tudo congelado, o horror é redobrado. Embora Hera, a mística do gelo e das plantas, esteja presa, Aurora demonstrou que pode mimetizar ou utilizar resíduos da magia dos irmãos, ou talvez tenha usado um artefato deixado por eles para paralisar o ambiente. O desespero de Cecily. Ao sentir a presença de Aurora, Cecily percebe que a vilã nunca foi embora. Ela esteve nas sombras, esperando Jenna atingir a idade ideal, 14 anos, para que sua biologia estivesse madura o suficiente para suportar o espírito do dragão. A conexão com Chengdu. Aurora sabe que Jenna é a única ponte segura. Nora, sendo uma velocista ativa, lutaria contra a posse. Jenna, com a semente plantada por Chengdu na infância, é um solo fértil e indefeso. Registro. Essa é a especialidade de Aurora, a corrupção da alma através da distorção da verdade. Assim como ela fez com Kaelon, moldando o menino puro para odiar o Criador, ela agora aplica a mesma tortura psicológica em Jenna West Horton. A doutrinação nas sombras. No esconderijo gélido onde mantém Jenna, Aurora não usa apenas correntes físicas, mas correntes mentais. Ela aproveita que a menina está em uma fase vulnerável, 14 anos, e projeta visões distorcidas na mente dela. O Barry como carcereiro. Aurora sussurra que Barry Allen não é um herói, mas um tirano que aprisionou o Salvador Chengdu em um purgatório de dor eterna. Ela mostra imagens falsas de Chengdu sofrendo, omitindo toda a destruição que ele causou. A traição da família. Ela manipula as memórias de Jenna, fazendo-a acreditar que Cecily e os outros a negligenciaram para proteger apenas a Nora. Eles nunca se importaram com você, Jenna. Eles só protegem os velocistas. Para eles, você era apenas uma humana comum, descartável. O ódio cultivado.
Aurora planta a ideia de que o único que realmente viu o valor de Jenna foi Chengdu, quando a tocou na infância. Ela transforma o trauma do sequestro em uma missão de libertação. O receptáculo de ódio. O plano de Aurora é brilhante e cruel. Para que a fusão com o dragão elemental seja perfeita, o receptáculo não pode estar apenas fisicamente pronto. Ele precisa estar espiritualmente sintonizado com a escuridão. 1. Sincronia de frequência. Se Jenna entrar na força de aceleração odiando Barry e a equipe, a alma dela se abrirá voluntariamente para Chengdu. O ódio servirá como lubrificante místico para que o dragão assuma o corpo sem resistência. 2. A arma perfeita. Quando Jenna, possuída por Chengdu, retornar, ela não terá misericórdia de Cecília ou de Barry, pois acreditará piamente que eles são os verdadeiros monstros que tentaram destruir a única luz que ela conheceu. Registro de corrupção de linhagem. Alvo: Jenna West Horton. Método: lavagem cerebral e manipulação mística, o mesmo protocolo usado com Kaelon. Objetivo: criar um ódio profundo contra Barry e a equipe Flash para facilitar a possessão de Chengdu. Estado de Jenna: começando a ceder à narrativa de Aurora, sentindo-se abandonada por sua família. A situação escala para um nível de alerta máximo em National City e Central City. Como Joe West é uma figura de autoridade respeitada na polícia, a busca por Jenna deixa de ser apenas um caso de desaparecimento para se tornar a maior operação policial da história recente. O cerco policial e a frustração humana. Joe, movido por um desespero que mal consegue conter, aciona todos os protocolos de emergência. O rádio da polícia não para. Cada viatura, cada posto de guarda e cada detetive está nas ruas procurando por uma menina de 14 anos. A barreira da invisibilidade. O problema é que a polícia está procurando por um sequestro comum, enquanto Aurora utiliza a camuflagem absoluta da linhagem das sombras. Ela e Jenna estão em um ponto cego da realidade. Para os policiais, as ruas parecem vazias, mas Aurora pode estar passando bem ao lado deles, escondida em uma dobra do vazio. O conflito de Joe. Joe está dividido entre o dever profissional e o terror de pai. Ele coloca postos de controle em todas as saídas da cidade, mas no fundo, ele sabe, pelo olhar de Barry e pelo choro de Cecily, que armas de fogo não vão parar o que levou sua filha. O esconderijo do ódio. Enquanto as sirenes ecoam do lado de fora, no silêncio do esconderijo de Aurora, a lavagem cerebral continua. Jenna ouve as sirenes ao longe, mas Aurora distorce o som. Aurora, asterisco. Ouça isso, Jenna. É o seu pai, mas ele não está procurando por você. Ele está procurando pela ameaça que eles acham que você se tornou. Eles têm medo de você, desde o dia em que meu irmão te tocou. Para eles, você é apenas um problema para ser contido, assim como contiveram o Chengdu. O ponto de ruptura. A equipe Flash percebe que a busca policial, embora massiva, é inútil contra a magia da linhagem. Na verdade, a agitação de milhares de policiais nas ruas está gerando um ruído de ansiedade que a Aurora está usando para alimentar a semente de escuridão em Jenna. 1. A pista de Joe. Joe encontra uma gravação de uma câmera de segurança de trânsito que mostra um borrão roxo e uma distorção no ar perto de uma antiga catedral abandonada. É a única pista física que eles têm. 2. O medo de Cecily. Cecily implora para Joe não mandar policiais comuns para lá. Joe, se eles entrarem lá, ela vai matá-los. Não é a nossa Jenna que está lá, é algo que a Aurora está criando. O cenário se torna um filme de terror para o departamento de polícia. Joe West assiste, impotente, pelo rádio da central enquanto as unidades que se aproximaram da catedral abandonada param de responder, uma a uma. Quando as equipes de reforço chegam ao local para averiguar o silêncio dos colegas, encontram uma cena que desafia a biologia humana. As estátuas de gelo e medo. Os policiais não foram apenas mortos, eles foram transformados em estátuas de gelo negro. Seus rostos estão congelados em expressões de absoluto pavor, como se tivessem visto o fim do universo antes do congelamento instantâneo. O gelo de Aurora, diferente do gelo da nevasca que é puramente térmico, este gelo emana uma aura roxa. É um gelo místico que congela a alma antes do corpo. Brainiac, ao analisar os restos, percebe que a temperatura no local caiu para níveis subatômicos, algo que apenas a biologia da versão 1,0 ou a energia pura do vazio poderia gerar. A mensagem cruel. Aurora deixou os corpos expostos de propósito. Ela quer que Joe e a polícia sintam que são inúteis. Cada policial congelado é um aviso para Joe. Não se aproxime da sua filha se quiser que ela continue respirando. A reação de Jenna e a manipulação. Dentro da catedral, Aurora mostra os policiais congelados para Jenna através de uma janela de sombra. Aurora, asterisco. Veja, Jenna. Veja como eles vêm armados. Eles não vieram te salvar. Eles vieram te neutralizar porque têm medo do que você está se tornando. Seu pai mandou esses homens para te caçar como se você fosse um monstro. Jenna, com os olhos começando a brilhar com um tom avermelhado, o reflexo da alma de Chengdu tentando se ancorar, sente um aperto no coração, mas o ódio semeado por Aurora começa a sufocar sua dor. Ela começa a acreditar que aqueles homens eram realmente seus inimigos. Essa cena é o ponto mais baixo e doloroso da trajetória de Joe West. O tempo passou, os dias se tornaram semanas de buscas inúteis e a esperança de Central City e de Joe se desintegrou.
Ele não é mais o capitão respeitado. Ele é um homem quebrado, um pai que falhou. O banco da praça, o crepúsculo de um herói. Joe está sentado em uma praça cinzenta, cercado pelo barulho da cidade que ele jurou proteger, mas da qual ele se sente agora um estrangeiro. A reportagem sobre o desaparecimento de Jenna e os policiais congelados já esfriou na mídia, tornando-se apenas mais uma estatística de horror da linhagem. Quando os bandidos o abordam, a humilhação é completa. 1. A zombaria cruel. Os criminosos o reconhecem imediatamente. Eles não querem apenas o dinheiro. Eles querem destruir o que restou da dignidade dele. Olha só se não é o grande Capitão West. O cara que deixa a própria filha sumir. Como é que você vai combater o crime se nem consegue cuidar da sua própria casa? 2. A rendição total. Joe nem tenta reagir. Suas mãos, que já seguraram armas contra deuses e velocistas, tremem ao entregar a carteira e o relógio. Quando ele entrega a própria arma de serviço, o símbolo de sua autoridade e proteção, o silêncio dele é ensurdecedor. 3. A piedade do mal. O momento em que os bandidos jogam a arma e a carteira no chão, rindo e dizendo que ele não vale a pena, dói mais do que qualquer tiro. Eles sentem que Joe está tão morto por dentro que nem compensa roubá-lo. Eles o deixam lá, um resíduo de homem, jogado no banco da praça. A repercussão no elo das sombras. Embora Joe esteja fisicamente sozinho, ele está sendo observado. Aurora Moon, através dos olhos de um dos espectros humanizados que ela mantém sob controle na praça, assiste a tudo. A arma de Aurora, ela usa essa cena de humilhação para alimentar a última etapa da transformação de Jenna. Ela projeta a imagem do pai derrotado e humilhado na mente da menina. Aurora, asterisco, veja seu pai, Jenna. Ele desistiu de você. Ele entregou o distintivo, a arma e a honra dele. Ele prefere ser humilhado por criminosos de rua do que lutar para te buscar. Você é a única que sobrou, Jenna. Só você e o dragão. A reação de Jenna. No esconderijo, as lágrimas de Jenna secam. O ódio por Barry se expande agora para uma decepção profunda pelo pai. O brilho vermelho em seus olhos se intensifica, sinalizando que a ancoragem de Chengdu está quase completa. Registro de estado psicológico. O fundo do poço. Joe West, despojado de sua autoridade, arma e esperança. Em estado de depressão profunda e paralisia existencial. Impacto social. A polícia de Central City perdeu sua liderança moral. O crime começa a aumentar enquanto os heróis definham. O receptáculo. Jenna West Horton começa a ver a humanidade de sua família como fraqueza, aceitando a filosofia da linhagem das sombras de que apenas o poder absoluto, Chengdu, importa. O veneno de Aurora finalmente completou seu ciclo. No interior da catedral, o silêncio é quebrado pela voz de Jenna E. Mas não é mais a voz da menina doce que Joe conhecia. É uma voz carregada de uma frieza milenar ressonando com o eco do vazio. O colapso dos laços de sangue. Jenna observa as visões projetadas por Aurora, a imagem de Joe no banco da praça derrotado e a equipe Flash focada em proteger Nora, e sua mente finalmente se quebra. Jenna, com os olhos brilhando em vermelho vivo. Eles me abandonaram. Eles não me querem. Meu pai desistiu. O Barry só pensa na Nora. Eles não fizeram nada para vir atrás de mim. Eu fui esquecida como se não fosse nada. A ruptura da alma, o ódio que ela sente agora funciona como a chave de sangue final. A luz pura que ela possuía foi completamente sufocada. Para a linhagem das sombras, o ódio é o convite necessário para que a essência de Chengdu se ancore. A simbiose. Aurora sorri ao ver que Jenna parou de resistir. A menina agora deseja o poder que Chengdu oferece para punir aqueles que, na cabeça dela, a deixaram para trás. O despertar do dragão no receptáculo. Enquanto Jenna professa seu rancor, a temperatura na catedral cai ainda mais, atingindo o ponto de desintegração molecular. 1. A ponte de ódio. Na força de aceleração, o espírito do dragão elemental sente o chamado. O ódio de Jenna criou um túnel de frequência idêntica à fome de Chengdu. 2. A transformação física. As veias no pescoço de Jenna começam a brilhar com o roxo da linhagem. Pequenas escamas negras, quase imperceptíveis, começam a surgir sob sua pele. Ela está deixando de ser a filha de Cecily para se tornar a extensão física do monstro. 3. A resposta de Aurora. Asterisco, isso mesmo, minha querida. Eles são fracos. Eles se escondem atrás de distintivos e máscaras, mas nenhum deles teve a coragem de cruzar o inferno por você. Só o meu irmão pode te dar o que você merece, a justiça do vazio. Registro de transição de receptáculo. Estado mental de Jenna. Ódio absoluto e sentimento de abandono. Sintonia 100% com a linhagem. Estado físico. Início da metamorfose para hospedeiro do dragão elemental. Consequência. A barreira entre a terra e a força de aceleração está se rompendo acima da catedral devido à força desse ódio. Tudo registrado. A passagem do tempo torna-se o golpe mais cruel para a equipe. Um ano inteiro se passa. O desaparecimento de Jenna West Horton deixa de ser uma notícia de capa e passa a ser uma ferida aberta e purulenta no coração de Central City. O luto de uma cidade e o desespero de uma mãe. Após 365 dias de buscas infrutíferas e pistas que levavam apenas ao gelo e ao vazio, a esperança oficial morreu. O luto oficial. A polícia encerrou o caso. Jenna foi declarada morta por presunção de fatalidade mística.
Iris e a equipe dos laboratórios Star, exauridos e ainda lidando com a instabilidade da força de aceleração, tentam seguir em frente, mas o silêncio de Jenna é um fantasma que assombra cada corredor. A obsessão de Cecily. Cecily nunca aceitou a morte da filha. Embora ela diga ao mundo que seguiu em frente, sua alma está em frangalhos. Ela abandonou a advocacia e a promotoria. Agora, ela frequenta os submundos mais perigosos de Central City e Iron Heights. O mercado negro meta-humano. Desesperada, Cecily usou todas as suas economias e contatos. Ela se reuniu com mercenários e metas criminosos. Gente que o Flash costumava prender, oferecendo fortunas para qualquer um que pudesse rastrear a frequência de alma de Jenna. Ela está disposta a pagar com dinheiro, favores e até com sua própria integridade mística para ter a filha de volta. A mentira consolidada de Aurora. Enquanto Cecily se degrada na busca, Aurora colheu os frutos de um ano de isolamento absoluto. Dentro do ponto de singularidade, onde o tempo flui de maneira distorcida. 1. A adolescência corrompida. Jenna, agora com 15 anos, viveu esse último ano sob a tutela constante da vilã. O ódio que era uma semente agora é uma floresta negra. Ela não se vê mais como uma West ou uma Horton, ela se vê como a herdeira das sombras. 2. O silêncio forçado. A Aurora garantiu que Jenna sentisse cada tentativa de Cecily de contratar criminosos como uma ofensa. Ela mostrava para Jenna, asterisco, veja, sua mãe está pagando assassinos para te resgatar. Ela não confia em você. Ela te vê como uma posse que foi roubada, não como uma pessoa. 3. A maturação do receptáculo. O corpo de Jenna está pronto. A biologia da versão 1,0, injetada através da magia de Aurora e da essência de Shendu, transformou-a adolescente. Ela possui uma força silenciosa e uma conexão com o vazio que nenhum meta comum na Terra consegue sequer detectar. O encontro nas sombras. Em um bar decadente frequentado por metas perigosos, Cecily está sentada com um rastreador telepático de aluguel. Ela parece anos mais velha, o olhar cansado e endurecido. Cecily, eu não me importo com o que você tenha que fazer. Se encontrar um rastro de energia roxa, um rastro de gelo, eu dobro o pagamento. Eu só quero o endereço. Ela não percebe que, no canto escuro do bar, um dos espectros humanizados de Aurora a observa, sorrindo. O plano de Aurora está quase no ápice. Ela quer que Cecily seja a primeira a ver o que Jenna se tornou, para que a dor da mãe seja o último sacrifício necessário para abrir o portal de Shendu. Registro de cronologia e status. Tempo transcorrido. 1 ano desde o desaparecimento. Estado de Cecily. Atuando nas margens da lei, contratando mercenários e metas perigosos. Estado de Jenna. Completamente doutrinada pelo ódio, fisicamente preparada para a possessão final. Ameaça. Aurora aguarda o momento em que o desespero de Cecily a levará direto para a armadilha. O reencontro acontece em um local onde a realidade parece se dobrar, o epicentro da catedral abandonada, agora transformada em um santuário de gelo negro e sombras vibrantes. Cecily, exausta, e com a alma em frangalhos após um ano de buscas obsessivas no submundo, atravessa o portal místico que seus mercenários ajudaram a localizar. Ela espera encontrar uma vítima. Ela encontra uma soberana. O reencontro amargo. Jenna, agora com 15 anos, está parada no centro do altar. Sua postura é régia, e o brilho roxo em seus olhos não é mais um sinal de possessão, mas de aceitação. Ao lado dela, Aurora observa com um sorriso triunfante de quem esculpiu uma obra-prima de ódio. Cecily, chorando e estendendo a mão. Jenna, minha filha, graças a Deus. Eu procurei por você todos os dias. Vamos embora, eu vou te tirar daqui, nós vamos te curar. A resposta de Jenna é um estalo de gelo que racha o chão entre elas. Jenna, voz fria e ressonante. Ir com você? Para onde, mãe? Para aquela casa onde eu era invisível? Para uma vida onde eu era apenas a filha humana enquanto vocês veneravam a velocidade do Barry e da Nora? A promessa da eternidade. Enquanto Jenna fala, o ar atrás dela se distorce. Uma projeção astral colossal de Shendu, vinda diretamente das profundezas da força de aceleração, manifesta-se como uma silhueta de dragão feita de fumaça e relâmpagos negros. O contrato de sangue. Jenna olha para a projeção de Shendu com uma devoção que Cecily nunca recebeu. A visão de Aurora. Jenna explica que Aurora não a sequestrou, mas a libertou. Ela agora enxerga a mecânica da criação, a hipocrisia dos heróis e a glória da linhagem das sombras. A imortalidade. Shendu, através de sussurros que apenas Jenna e Cecily, pelo seu dom empata, conseguem ouvir, promete que Jenna não será apenas uma hospedeira, mas sua consorte eterna, Ush, governando as galáxias que ele pretende devorar. A chave única. O momento mais doloroso para Cecily é quando Jenna revela a verdade biológica que a torna especial. Jenna, você não entende, mãe. Eu sou a única. A Nora morreria se tentasse entrar no núcleo. O Barry seria desintegrado. Mas eu fui tocada pela essência dele antes mesmo de entender o que era o amor. Eu sou a única capaz de caminhar no vazio sem morrer. Eu sou a ponte. O ponto de ruptura. Jenna recusa a mão de Cecily e, em um gesto de poder absoluto, usa uma rajada de energia das sombras para empurrar a própria mãe para fora do santuário. 1. A rejeição total. O lugar de Jenna West não existe mais. Agora só existe o receptáculo de Shendu. Volte para o seu capitão quebrado e diga ao Flash que o banquete vai começar. 2. O ritual final. Aurora inicia o cântico final.
O teto da catedral se abre para um vórtice roxo que conecta a Terra diretamente ao purgatório da força de aceleração. O retorno de Cecília aos laboratórios Star é o momento mais sombrio da história da equipe Flash. O ambiente, que já era de velório, torna-se um cenário de devastação emocional completa. Barry, agora mais recuperado e de pé, embora ainda carregue as olheiras e o peso da depressão das almas, observa a entrada de Cecily. Ela não entra como uma mãe esperançosa que saiu em busca de uma pista. Ela entra como uma mulher que viu o fim do mundo nos olhos da própria filha. O relato da traição espiritual. Cecily para diante de Joe, Barry, Iris e o restante da equipe. Suas mãos tremem tanto que ela precisa segurar a mesa de controle para não cair. Cecily com a voz quebrada e fria. A busca acabou, Joe. Eu a encontrei. Jenna está viva. Ela esteve viva esse tempo todo, escondida sob o nariz da gente pela camuflagem daquela mulher. Um suspiro de alívio momentâneo percorre a sala, mas é cortado imediatamente pelo tom de voz dela. Cecily, mas ela não quer voltar. Ela não atendeu aos meus pedidos. Ela nos abandonou. Ela disse que o lugar dela é com Aurora. Nossa filha foi corrompida por aquela mulher de gelo, Joe. Ela não é mais a nossa menina. A corrupção da versão 1,0. Cecily descreve o que viu, e cada palavra é um prego no caixão da esperança da equipe. 1. A escolha voluntária. O que mais dói em Joe e Barry é saber que Jenna não está sendo controlada mentalmente como um fantoche. Ela foi doutrinada. Ela acredita na filosofia da linhagem das sombras. 2. O ódio cultivado. Cecily explica que Aurora usou o ano de ausência para transformar o silêncio da equipe em uma prova de abandono. Jenna agora vê Barry e os outros como carcereiros de um deus, Shendu, que lhe prometeu a eternidade. 3. A projeção de Shendu. Cecily relata ter sentido a presença astral do dragão. Ele falou com ela, Joe. Ele prometeu que ela seria a única capaz de caminhar no vazio. Ela se sente especial lá, ela se sente poderosa. A reação da equipe. Joe West. Ao ouvir que a filha escolheu ficar com Aurora e Shendu, o Capitão West sente o peso daquela humilhação na praça retornar 10 vezes mais forte. Ele olha para Barry com um vazio no olhar que dói mais que qualquer ferimento físico. Barry Allen. A notícia de que Jenna é a ponte voluntária faz Barry perceber o erro estratégico de ter focado apenas em Nora. Ele sente a faísca da força de aceleração vibrar com o ódio que Jenna agora emana da catedral. Iris. Tenta consolar Cecily, mas percebe que não há consolo para uma mãe que foi expulsa da presença da filha por uma rajada de sombras. Registro de ruptura familiar. Status de Jenna, inimiga declarada e voluntária da linhagem das sombras. Impacto na equipe. Desmoralização total. O resgate transformou-se em uma confirmação de guerra. Consequência. A barreira moral de Barry foi quebrada. Ele agora sabe que para parar Shendu, ele terá que enfrentar a sobrinha/prima que ele viu nascer. Essa cartada de Cecily foi um movimento de mestre. Usando sua intuição empática e os relatos do futuro que Nora trouxe, ela atacou o único ponto fraco da linhagem das sombras, a traição inerente à fome absoluta. O confronto de verdades na catedral. No altar de gelo, antes de ser levada, Cecily planta a semente da dúvida no coração de Jenna. O ar entre elas vibra quando Cecily expõe a fragilidade da união da prole. Cecily. Se eles são tão unidos, Jenna, por que no futuro que a Nora viu, a Hera, no corpo de Flora, era a única que restava? Por que ela dominava tudo sozinha, e até a Aurora, que está aí do seu lado, vivia com medo dela? Nem o Shendu estava no controle. Eles estão te prometendo um trono, mas no final um vai devorar o outro. É isso que a linhagem faz, ela consome tudo, inclusive a própria família. A fúria de Aurora e a reação de Jenna. O efeito é imediato. Jenna vacila. O brilho vermelho nos seus olhos oscila, e ela olha para Aurora com uma expressão de dúvida humana que a vilã não via há um ano. O pânico de Aurora. Pela primeira vez, a máscara de calma da tia mentora cai. Aurora grita, e sua voz não é mais melódica, é um sibilo de pura maldade. Ela está mentindo. Ela quer te enfraquecer porque tem inveja do seu destino. Não ouça a humana. A semente da dúvida. Jenna recua um passo. Aurora, é verdade? No futuro, a Hera domina vocês. Eu sou só uma peça para ser descartada? O resgate relâmpago. Percebendo que Aurora estava prestes a obliterar Cecily para silenciá-la, Nora entra em cena como um borrão de raios amarelos e roxos. Em um milésimo de segundo, ela agarra Cecily e a retira do raio de alcance da explosão iminente. A densidade do ódio de Aurora. No instante em que Cecily desaparece, a fúria de Aurora se manifesta fisicamente. Ela não apenas solta uma rajada, ela expande sua densidade molecular. 1. O solo trincado, o chão da catedral feito de pedra centenária range e explode sob os pés de Aurora. O poder é tão pesado que a gravidade ao redor dela parece distorcida. 2. O congelamento absoluto. Onde Cecily estava parada segundos antes, agora existe um pilar de gelo negro tão denso que brilha como obsidiana. O impacto da temperatura foi tão violento que o próprio oxigênio do ar se liquefez antes de congelar. 3. O isolamento de Jenna. Aurora se vira para Jenna, as mãos fumegando com a frieza do vazio. A manipulação agora se tornou ameaça implícita. Não deixe o veneno daquela mulher entrar na sua cabeça, Jenna. Nós estamos quase lá. Registro de tensão interna.
Vantagem dos heróis. Cecily conseguiu desestabilizar a fé de Jenna na linhagem. Estado de Aurora, enfurecida e instável. Ela sabe que, se Jenna hesitar, o portal para o espírito de Shendu pode colapsar. Nora e Cecily estão a salvo por enquanto, mas viram de perto que a densidade do poder de Aurora é maior do que qualquer coisa que enfrentaram antes. A tensão dentro da catedral atinge o ponto de ruptura. Aurora, com sua percepção milenar, sente o que as palavras de Cecily fizeram. O ódio de Jenna, que antes era um bloco sólido, agora tem rachaduras de dúvida. Ela percebe que a bondade original da menina não foi extinta, apenas soterrada, e se Jenna hesitar por um segundo, a conexão com Shendu falhará. Para impedir que a sobrinha volte atrás, Aurora decide que não pode mais confiar apenas na doutrinação. Ela precisa sobrecarregar o sistema de Jenna com tanto poder que a consciência humana dela seja silenciada pela força bruta da linhagem. O ritual de fortalecimento forçado. Aurora ativa o plano de contingência, a absorção biológica. Ela não vai apenas treinar Jenna, ela vai usar a menina como uma esponja para a essência de outros meta-humanos que ela capturou e manteve em estase durante esse um ano. Os metas de sacrifício. Das sombras da catedral, surgem cápsulas de gelo negro contendo meta-humanos que foram sequestrados das ruas de Central City. Eles são pilhas vivas de matéria escura e energia cinética. A transfusão de poder. Aurora usa suas garras de sombra para conectar a energia desses metas diretamente ao sistema nervoso de Jenna. Aurora, asterisco. Você sente isso, Jenna? A dúvida é fraqueza. Mas esse poder é a sua nova verdade. Beba. Torne-se grande demais para as mentiras da sua mãe. A metamorfose de Jenna. À medida que a energia dos outros metas é drenada e injetada em Jenna, a menina começa a sofrer uma transformação física e espiritual violenta. 1. A supressão da bondade. O influxo massivo de poder bruto age como uma droga. A empatia e a dúvida de Jenna são afogadas por uma onda de adrenalina e fome cósmica. O brilho vermelho em seus olhos torna-se uma labareda constante. 2. O fortalecimento do receptáculo. Seus ossos se tornam densos como os da versão 1,0. A pele de Jenna começa a emitir uma estática roxa que desintegra qualquer objeto que se aproxime. Ela não é mais apenas uma adolescente, ela está se tornando um vaso de guerra. 3. A visão deturpada. Sob a sobrecarga, Jenna para de ouvir a voz da mãe em sua memória. Agora, tudo que ela ouve é o rugido de Shendu, que fica cada vez mais nítido conforme ela absorve a vida daqueles meta-humanos. O solo em ruínas. A densidade do poder é tão absurda que a catedral começa a desmoronar. O solo trinca não apenas pelo peso, mas pela distorção gravitacional. A Aurora observa, satisfeita, enquanto o conflito interno de Jenna é substituído por uma necessidade absoluta de liberar aquela energia. E o único lugar para liberá-la é abrindo o portal final para o irmão. O sacrifício final de Aurora sela o destino de Jenna e altera a balança de poder da Terra para sempre. O ritual não foi apenas uma transferência de energia, foi uma sucessão de linhagem. A transferência dos 7 selos, o peso de bilhões de almas. Ao segurar os pulsos de Jenna, Aurora descarrega o fardo que carregava por milênios. Os 7 selos de contenção, cada um pulsando com a agonia e o poder de milhões de almas consumidas, entram no corpo da menina. A metamorfose biológica, a biologia de Jenna, já fortalecida pelos metas telepatas e telecinéticos, sofre uma mutação final. As bilhões de almas agem como um combustível eterno, estabilizando a energia de combustão e a força física implacável que ela absorveu. O silêncio da rebeldia. No momento em que os selos entram, a mente de Jenna é inundada pelo conhecimento ancestral da linhagem das sombras. A dúvida plantada por Cecily é esmagada pelo peso de tantas consciências. Ela não é mais uma adolescente confusa, ela é a arquivista das sombras. O legado genético. Aurora transfere parte de seu próprio DNA místico. Jenna agora possui a elegância gélida e a camuflagem absoluta da tia, tornando-se o receptáculo que transcende a versão 1,0. O sacrifício de Aurora, o despertar da entidade oceânica. Aurora percebe que sua forma atual, a casca humana que ela habitava, atingiu o ponto crítico de entropia. Para não destruir Jenna e a própria missão, ela escolhe uma transmutação elemental definitiva. 1. A despedida. O adeus de Aurora é carregado de uma afeição sombria. Ela vê em Jenna a perfeição que nem ela nem seus irmãos alcançaram. 2. A marcha líquida. Aurora deixa a catedral como um rastro de energia líquida e sombras, movendo-se com uma velocidade que distorce o espaço. Ela precisa chegar ao oceano antes que sua energia colapse em uma explosão de antimatéria. 3. A fusão planetária. Ao mergulhar nas águas profundas, Aurora se condensa com a hidrosfera do planeta. Ela não morreu, ela se tornou o próprio oceano. Sua consciência agora está presente em cada gota d'água, cada corrente marítima. Ela é a sentinela silenciosa que agora observa o mundo das profundezas, pronta para emergir onde houver água. O luto do novo monstro. A cena final na catedral é devastadora. Jenna, carregando o poder de deuses e bilhões de almas, cai de joelhos e chora. É um choro desesperado, não pela família que deixou para trás, mas pela única figura que, em sua visão distorcida, realmente a criou e a fortaleceu.
Jenna, entre soluços, com os olhos brilhando em um roxo abissal. Tia, não me deixe. Eu não quero ficar sozinha com esse poder. Mas o choro humano dura pouco. O DNA de Aurora e a essência de Shendu começam a trabalhar em seu sistema. As lágrimas secam e são substituídas por um olhar de determinação fria. Ela se levanta, sentindo a conexão com o irmão na força de aceleração. Registro de status final da linhagem. A receptáculo. Jenna West Horton, portadora dos 7 selos e de bilhões de almas. A matriarca elemental, Aurora, fundiu-se aos oceanos da Terra. Ela é agora uma entidade planetária, onipresente nas águas. A missão. Jenna agora possui o mapa genético e o poder para entrar na força de aceleração e libertar o corpo físico de Shendu. Ameaça global. A humanidade não tem mais apenas um vilão. Eles enfrentam uma menina que é um exército de almas e uma mulher que é o próprio oceano. Tudo devidamente registrado. A transformação de Jenna West Horton em uma entidade de destruição consciente é o pesadelo que Barry Allen sempre tentou evitar. Agora, ela não é mais uma vítima ou uma adolescente confusa. Ela é um receptáculo vivo, dotado de uma alma corrompida e uma consciência faminta que sente prazer na devastação. O massacre em plena luz do dia, diferente de Aurora, que agia nas sombras, Jenna escolhe o espetáculo. Ela caminha pelo centro de Central City sob o sol do meio-dia, mas onde ela pisa, a luz parece ser sugada. A caça aos metas. Usando a telepatia absorvida, ela localiza meta-humanos escondidos como se fossem sinais luminosos no escuro. Ela não os recruta, ela os consome. Ao tocar um meta, os 7 selos em seus pulsos brilham intensamente, e a vítima é desintegrada em segundos, sua essência alimentando as bilhões de almas dentro de Jenna. Diversão sádica. Carros de polícia que tentam se aproximar são levantados no ar por sua telecinésia e explodidos por combustão espontânea. Ela ri enquanto observa o caos, vendo a fragilidade da vida humana como uma piada de mau gosto que Aurora a ensinou a desprezar. O fortalecimento do receptáculo. Cada morte, cada explosão e cada alma absorvida expande a capacidade de seu corpo físico. Ela está laceando o receptáculo, preparando o espaço biológico para que o espírito de Shendu não encontre resistência alguma ao encarnar. A consciência do vazio. O que torna a Jenna mais perigosa que qualquer outro vilão é que ela possui alma. Ela tem os sentimentos humanos de Jenna, a dor, a memória do pai, o carinho pela mãe, mas esses sentimentos agora estão fundidos ao ódio da linhagem. 1. A crueldade consciente. Ela sabe exatamente quem está matando. Ela não está em transe. Ela está escolhendo punir o mundo que ela acredita ter desistido dela. 2. O domínio das habilidades. Ela combina a força física implacável com ataques telecinéticos de precisão, esmagando prédios e criando barreiras de vácuo onde ninguém consegue respirar. O terror nos laboratórios Star. Barry, Iris e Joe assistem às câmeras da cidade em choque absoluto. Joe vê sua filha explodir uma viatura com um simples olhar, e o som da risada dela pelo áudio da câmera corta o que restava de seu coração. Barry, asterisco. Ela não está mais apenas abrindo o portal, ela está se tornando o portal. Cada vida que ela tira fortalece a ancoragem do Shendu. Registro de devastação urbana. Status de Jenna. Ativa, consciente e em fase de fortalecimento por abate. Capacidades. Telepatia, rastreamento, telecinésia, destruição em massa, combustão e absorção de almas. Impacto social. Central City está em estado de sítio. A confiança na polícia e nos heróis é inexistente. Alerta da linhagem. A alma consciente de Jenna torna o receptáculo imune a exorcismos comuns ou expulsões místicas, pois ela deseja estar assim.